Eu quero convidar então o pastor Elton. Pastor Elton, alguns já viram, já conheceram, já apresentei ele na semana passada. Amigo meu, nos formamos juntos, estudamos juntos, formamos juntos. E esse ano ele e toda a sua família, que infelizmente não pôde vir hoje, estarão conosco, abençoando, trazendo a mensagem da parte de Deus para nossas vidas também nesse culto de hoje. Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus, meus irmãos. Louvar o Senhor pelo privilégio de estar mais uma vez trazendo uma mensagem do Senhor. Eu acho que eu nunca fiquei um período tão longo sem pregar, que eu vim de Surubim para Recife. Eu acho que eu estou há quase 2 meses sem pregar. Eu estou enferrujado, pastor. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. O versículo de número 1 ao versículo de número 8. Lucas, capítulo de número 18. Do verso 1 ao versículo de número 8. Lucas, capítulo de número 18, o verso 1 ao versículo de número 8. A denominada parábola do juiz iníquo. Eu irei ler aqui na versão da Ara, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva vem me importunar, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra preservada e que chegou até nós, ó Pai. Palavra esta, ó Deus, que traz alento aos nossos corações. Palavra essa, ó Deus, que nos traz luz no meio de tanta escuridão, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar usando essas palavras para nos consolar, nos confrontar, nos edificar pelo poder do Espírito, ó Deus. É assim que nós te oramos em Jesus. Amém. O ano era 2001, Copa do Nordeste. Sport e Náutico se enfrentariam na semifinal no Estádio dos Aflitos. Os torcedores alvirrubros estavam confiantes, pois já haviam derrotado o Sport naquele ano 2 vezes. Os torcedores do Sport tinham a esperança de que o Náutico nadaria e morreria na praia. Porque isso era bastante comum. Eu tive a grata felicidade de estar presente nesse jogo. Sem dúvida, foi o jogo mais divertido que eu já participei dos inúmeros jogos que eu fui do Sport. Eu vou dar um spoiler. 2001 isso, mas eu vou dar um spoiler. O Sport vence por 1-0 com gol de Ricardinho. A torcida rubro-negra vai à loucura e canta parodiando a torcida do Náutico.
Quer nadar, quer nadar. O Timbu vai te ensinar. Enquanto a torcida do Náutico quer jogar, o Timbu vai te ensinar. A torcida do Sport Pará odiava. Quer nadar, o Timbu vai te ensinar. E a torcida do Sport gritava em alto e bom som. N-A-T-A-C cedilha-ão. Natação, natação. Houve torcedores com máscara de mergulho, fingindo que estavam se afogando. Houve um torcedor que estava sendo levantado por outros torcedores e ele estava no ar, fingindo que estava nadando. Foi uma risadagem só. Sem dúvida, o jogo mais engraçado que eu já fui. O tema da nossa mensagem hoje é a oração que não morre na praia. A oração que não morre na praia. O texto que nós acabamos de ler começa no versículo de número 1, onde Jesus explica um dos propósitos da parábola. Veja o que diz o versículo de número 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes as pessoas têm compreendido essa parábola de modo incorreto. Eles têm achado que simplesmente você tem que ser um crente cri-cri diante de Deus. Seja cri-cri. Vá lá, peça repetidas vezes, insista, até Deus ficar cansado de você, que você conseguirá aquilo que você quer. Só que Jesus diz já no início qual o propósito. Não é você ser cri-cri. É você, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A primeira coisa, então, que nós percebemos é que esse é o propósito central da parábola, embora não seja o único, como nós iremos perceber no decorrer dessa mensagem. Os versículos de número 2 a 5 vai nos mostrar a perseverança na oração. Vejamos o que diz o versículo de número 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. No Antigo Testamento, a gente vê que os juízes foram constituídos pelo próprio Deus em cada cidade de Israel. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo de número 16 e o versículo número 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, os juízes não foram invenção da mente humana, não foi invenção da mente humana. Foi algo que o próprio Deus estabeleceu para que houvesse uma equidade diante do povo do Senhor. Entretanto, esse juiz é um juiz um tanto quanto diferente. Ele nem teme a Deus, nem respeita homem algum. Você já imaginou? Alguém aqui tem alguma causa na justiça? Imagine que esse seja o juiz que esteja ali julgando. Ele não teme a Deus, nem respeita homem algum. Seu julgamento é simplesmente uma sorte. O que sair, você não sabe. Porque ele não está comprometido com absolutamente nada. Ele não está comprometido com Deus, ele não está comprometido com o ser humano, não está comprometido com nada. Esse homem era um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Sabe o que isso significa? Que ele era quebrador dos dois principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse homem não obedeceu o primeiro mandamento, esse homem não obedeceu o segundo mandamento. Era um juiz ímpio, um juiz iníquo. O versículo número 3, então, nos diz o seguinte. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Era comum no mundo antigo existirem viúvas que não tinham capacidade nenhuma de autossustento. Hoje é comum você ver uma pessoa viúva e ela receber a aposentadoria, por exemplo, do marido. Mas naquela época não era comum isso acontecer. Não existia aposentadoria para o marido deixar para a mulher. Então, normalmente, as viúvas, os estrangeiros e os órfãos eram os mais vulneráveis da sociedade. Eram as pessoas que menos tinham condição de se autossustentar. Então, o narrador,
Jesus, contando essa parábola, conta a história de um juiz que é ímpio e de uma mulher extremamente vulnerável que precisa desse juiz ímpio. Como é que se desenrola essa história? Uma pessoa que precisa de um juiz que é ímpio, mas que não tem capacidade nenhuma de barganha, de persuasão. Então, você vai perceber como as viúvas eram tratadas e vistas pelo Senhor ao longo de toda a Bíblia. Veja, por exemplo, pelo menos 2 textos bíblicos. Êxodo capítulo de número 22, o verso 22 e 24, diz assim: nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhe ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos ficarão órfãos. Ou seja, aquilo que vocês não foram para essas pessoas que necessitam, a sua família será semelhante a ela. Tiago, capítulo de número 1 e o verso 28 diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Deus tinha uma atenção especial aos mais vulneráveis daquela época. Isso não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. Isso é uma questão bíblica. Deus se compadece daqueles que menos têm apoio social. Aquelas pessoas que não têm atenção alguma da sociedade. Aqueles que muitas vezes são completamente excluídos. Mas não pelo Senhor. Mas essa mulher então vai até o juiz. O importante é a gente saber que naquela época, se uma mulher ia até o juiz, é porque ela não tinha ninguém por ela. Por quê? A mulher poderia perder o marido. Se ela tivesse um filho e uma causa na justiça, o filho ia representá-la. Então, se a própria mulher estava indo no juiz, significa dizer que não tinha ninguém, nenhuma rede de apoio, não tinha filho, não tinha ninguém para ajudar essa mulher. Essa mulher estava numa necessidade extrema, de modo que ela mesma teve que se dirigir ao juiz. Imagine um morador de rua, indo ao Congresso Nacional, reivindicar algum tipo de direito, e ele dissesse no final: mas eu não tenho título de eleitor. Esse cara nem votar em mim, ele tem condição, eu vou ouvir esse cara. Era mais ou menos a situação dessa mulher. Ela não tinha condição nenhuma. Aquele juiz não ia se beneficiar em absolutamente nada em ouvi-la. Mas essa mulher, ela foi até esse juiz para resolver a sua pendência judicial. O versículo de número 4 nos mostra que aquele juiz passa um tempo e não responde àquela mulher. Veja o que diz o início desse versículo 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. John MacArthur, comentando sobre isso, ele diz: esse juiz simplesmente dispensou essa pobre mulher como se fosse um mosquito irritante. Você já fez uma viagem, de repente você vê uma mosca dentro do carro? E a bicha fica lá, para cá, e você dá-lhe aqui no vidro, o carro vai para o lado de cá, a sua esposa espera você abrir o vidro e ela não sai. E aquilo ali fica irritando toda a família dentro do carro. Era mais ou menos a sensação que esse juiz tinha ao ver essa mulher insignificante e continuamente indo até ele. O versículo de número 4, a parte B até o versículo de número 5, nos mostra que essa mulher, ao ir repetidas vezes, ela acaba sendo atendida por esse juiz iníquo. Veja o que diz o versículo de número 4 e o 5. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Há uma ironia aqui por trás. Porque no lugar onde a mulher deveria encontrar justiça, é um lugar onde ela não é atendida. A justiça não é dada. A justiça é retida, pelo menos por algum tempo. Simon Kistemaker, comentando esse texto, diz assim: a única arma da mulher
que ela dispunha diante do juiz, dia após dia, era o seu pedido: julga a minha causa contra o meu adversário. Era a única arma que ela tinha. Todas as suas energias, toda a sua atenção estava voltado a essa sua causa. Jesus não diz qual é essa causa, mas todo mundo fica ciente ao ler essa história, essa parábola, que essa mulher tinha a sua vida voltada para isso. Recentemente a gente se mudou, e meu amigo, não é fácil não, viu? A gente passou quase um mês procurando casa no LX, ligando para a imobiliária, até uma irmã aqui tentou nos ajudar. Então a gente era continuamente a gente vivendo isso. Essa aqui não deu certo, bora para outra, bora para outra, bora para outra. Todas as nossas atenções estavam voltadas a como qual casa a gente vai alugar, aonde. Essa mulher tinha algo importante. E esse algo importante estava dominando o seu próprio coração. Julga a minha causa contra o meu adversário. Certa vez, o cachorro de Martinho Lutero veio à mesa e esperava ansiosamente receber uma porção da comida do seu dono. Ao ver o seu cãozinho implorando com a boca aberta e os olhos imóveis, Lutero disse assim: se eu pudesse orar da mesma maneira como esse cachorro espera pela comida. Todos os seus pensamentos estão concentrados no pedaço de carne. Ele não tem qualquer outro pensamento, desejo ou esperança. Essa é a maneira de nós nos dirigirmos ao Senhor em oração. O versículo de número 5 nos diz que o juiz atende e ele diz a razão. No finalzinho diz assim: para que ela, por fim, não venha a molestar-me. Eu não sei como tem na tradução de vocês, mas na área está assim, molestar-me. Essa palavra no original grego traz a ideia do mundo do boxe. É como se literalmente estivesse escrito: para que ela não venha deixar o meu olho roxo. Essa é a ideia que o texto quer passar. A mulher era tão irritante, tão insistente, que era como se ele dissesse assim: rapaz, é como se eu levasse um soco no meu do olho. Essa palavra é utilizada uma outra vez no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 27, quando Paulo diz assim: para que eu não pregue a outros e eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele diz: olha, esmurro o meu corpo à escravidão. Essa palavra esmurro o meu corpo é a mesma palavra utilizada aqui, quando diz para que ela não venha a molestar-me. Paulo então diz: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que eu pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É uma linguagem, claro que figurada. Sabe quando a pessoa, muitas vezes, vai até você, várias vezes, pedindo a mesma coisa, e você diz: meu irmão, esse menino já está me dando dor de cabeça. Não é que ele está lhe dando dor de cabeça, me dá um Dorflex. Mas é uma linguagem figurada para você dizer: já está me enchendo a paciência, eu vou atender. Era o que estava acontecendo aqui com esse juiz. Um comentarista bíblico diz assim: grandes contrastes são apresentados aqui. Arrogância e impotência extremas. E, no entanto, a impotência venceu no final. Eu estava essa semana trabalhando, e trabalho como motorista de aplicativo, e entrou 2 passageiros. E eles falando de algum parente que foi atendido pelo médico. Ele disse: eu achei aquele médico tão arrogante. Aí o outro disse: mas isso é uma redundância. Em outras palavras, ele estava dizendo: todo médico é arrogante. Eles se acham muito. Agora pense, por exemplo, num juiz que pode julgar a sua causa do jeito que quiser. Um jornalista disse uma certa feita que os juízes do Supremo Tribunal Federal, anos atrás, há muito tempo, eles achavam que eram Deus. Os de agora têm certeza. A arrogância, a prepotência de você dizer assim: o Congresso votou 513 deputados, ele vai lá e diz: não valeu não. Agora pense nesse juiz aqui. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Veja a potência que tem em suas mãos. Mas mesmo assim,
a impotência extrema venceu a arrogância extrema. Os versículos de número 6 a 8 nos mostra que Deus responderá às nossas orações. Veja o que diz os versículos de número 6 a 8. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A ideia da parábola aqui é a ideia do tipo quanto mais. Essa é o propósito da parábola, é mostrar, se um juiz iníquo, ímpio, que não teme a Deus, não teme aos homens, não tem respeito por ninguém, consegue atender a causa de uma mulher que não tem qualquer tipo de poder, quanto mais a Deus, que ouve a oração dos seus servos, que clama a Ele de dia e noite. Então essa parábola é do tipo quanto mais. Se esse cara ruim faz isso, quanto mais Deus, o Todo-Poderoso, o Bondoso, o Eterno. Há uma dificuldade nesse texto a respeito do que significa a palavra aí, justiça. Veja que o texto diz que Jesus termina a parábola dizendo: será que Deus não responderá àqueles que clamam a Ele por justiça? A pergunta é, o que significa aí nesse texto? A busca dessas pessoas por justiça. Muitas vezes a gente acha que esse texto está ao nosso cardápio de preferência. Ah, eu acho que justiça é isso. Eu acho que justiça é aquilo. Ah, justiça para mim no meu coração significa isso aqui. A questão é o que Jesus quis intencionar ao falar sobre alguém buscando e pedindo justiça e sendo atendido por Deus. O que é que ele queria dizer com isso? Apocalipse capítulo de número 6 e o verso 10 diz assim: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A petição da oração do Pai Nosso diz assim: que venha o teu reino. Essa é a busca por justiça. O mundo onde nós habitamos é um mundo que é permeado por injustiça e pecado, mas o povo de Deus clama por um dia onde Deus vai vindicar esse mundo debaixo de pecado, onde Ele vai julgar com reta justiça aqueles que têm pecado contra Ele. Esse é o clamor que Jesus está falando. É de pessoas que estão buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, quando é que Tu vai endireitar esse mundo? Quando é que Tu vai fazer com que esse mundo ímpio e mau possa ser corrigido e aqueles que não são teus lançado no lago de fogo e enxofre? O versículo de número 7, no finalzinho, e o versículo de número 8, no início, diz assim: embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Às vezes muitas vezes é tido como motivo de chacota por sermos cristãos, simplesmente porque a gente vem há muito tempo dizendo que um dia Jesus vai voltar, ou não. Pelo menos há 2000 anos atrás, a gente vem contando essa mesma história. Um dia Jesus há de voltar e corrigirá tudo o que há de errado nesse mundo e endireitará as veredas. E se passou 1000 anos, 500 anos, 1500 anos, 2000 anos e nada. E muitas pessoas brincam com isso. Ah, essa história eu já ouço há muito tempo. E quando você olha esse texto, assim, Jesus disse que ia ser depressa. Como é que 2000 anos se passaram e isso pode ser algo depressa? A expressão no original grego não traz a ideia de algo imediato, mas de algo inesperado. Não algo imediato, mas de algo inesperado. A ideia aqui então é que Jesus vai vir num tempo e numa hora onde as pessoas estarão brincando, dando-se em casamento, quando de modo inesperado Ele surpreenderá a muitos que não depositaram a sua fé
e confiança nele. Por fim, o versículo número 8, no finalzinho, então, faz uma outra pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O problema não é se Deus irá responder o nosso clamor por justiça final. O problema é se nós iremos permanecer diante do Senhor em firme fé, confiando na sua vinda. Não sei quantos de vocês já brincaram assim quando eram menores. Não estou recomendando os menores fazerem isso, mas muitos fizeram, inclusive eu. Você já chegou a bater na porta do seu vizinho e correr? Não façam isso, criança. Mas eu já fiz. E a gente bate na porta e ó. Muitas pessoas são exatamente assim quando chegam em oração diante do Senhor. Eles batem a porta. Quando Deus chega, cadê o homem? No nosso linguajar, deu um pinote. Ele faz aquelas orações de almoço, né? Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Aí Deus, oi? E essa pessoa não está mais lá. Deus requer de mim e de você uma perseverança na oração. Uma insistência em confiar de que Ele irá vindicar o seu povo. Lucas capítulo de número 12, o verso 45 e 46 diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia e hora em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que nós podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, nossa oração nunca deve perder o foco escatológico. O que isso significa dizer? Nossa oração nunca deve perder de vista que um dia Deus há de consumar os seus propósitos eternos. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a nossa oração deve ser: vem, Senhor, traz o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E a nossa oração é o nosso clamor ao Senhor, para que a justiça do Senhor cubra todo mundo. Para que o conhecimento do Senhor se espalhe por toda a terra. Será que eu e você temos feito essa oração? Será que você só ora pelo seu filho que está nas drogas? Será que você só ora para que no final do mês você consiga pagar as contas? Tudo isso é bom, é legítimo. Mas por que a gente não ora a respeito da vinda do Senhor? Do estabelecimento da justiça plena do Senhor? E aqui vai a minha segunda aplicação. O que isso fala, a nossa falta de oração, sobre os propósitos eternos do Senhor sendo concretizado plenamente aqui nessa terra? Porque essa falta de pedido, o que essa falta de pedido fala a respeito de mim e de você? O que isso diz a respeito da minha pessoa e da sua pessoa? Dos desejos mais profundos do nosso coração. Não sei se vocês já conheceram alguém, né? Que a gente muitas vezes diz: Jesus está voltando em breve. Pô, pastor, deixa eu primeiro casar. Conhece alguém assim? Ainda que seja uma brincadeira, tudo bem. Mas se essa é uma verdade do coração daquela pessoa, ela não tem entendido o que Jesus deve significar para a vida dela. Nada é mais importante na nossa vida, nem nossos filhos, nem nossa mulher, nem nossa família. Nada é mais importante na nossa vida do que o nosso rei e a sua vinda.
Se nós não oramos a respeito disso, isso fala sobre os desejos profundos e distorcidos do nosso coração. Nós temos depositado a nossa esperança, a nossa confiança em outras coisas e não no nosso único e Rei, o Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem há de voltar. Mas como nós seremos encontrados diante do Senhor? Uma terceira coisa que nós podemos aprender com essa parábola é: Deus não é como juiz iníquo, displicente. Ele quer nos ouvir e atender às nossas orações. Klein Snodgrass, talvez o maior conhecedor vivo hoje sobre as parábolas de Jesus, ele pontua essa realidade. O contraste aqui não é simplesmente entre um juiz que é ímpio e Deus que é santo, embora isso esteja implícito, mas é principalmente um juiz que não dá atenção de um Deus que está atento a ouvir a minha e a sua oração. Um Deus que é diferente da sua mãe e do seu pai, que muitas vezes está no celular, você está falando, ele está lá e só amanhã que ele... Foi o que, meu filho, que você perguntou? Esse Deus, ele é diferente. Ele está atento a cada um daquele que faz parte do seu povo. Eu e você, o Senhor está atento para ouvir. Eu me lembro que um amigo meu, ele falava isso. Pode crer, ele acreditava realmente no que eu vou acabar de falar. A gente falava, não, meu irmão, quando for namorar, tem que orar a Deus. Orar a Deus? Eu vou lá orar a Deus, não. Deus está preocupado com coisas mais importantes. Sei lá, a guerra na Ucrânia, as disputas lá na terra da Palestina, mas namoro. Não conhece o Deus revelado em sua própria palavra. Porque o Deus revelado em sua própria palavra está atento a cada uma das nossas orações. Embora muitas vezes esse pedido possa ser irrelevante para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, muitas vezes até para o pastor. Mas para Deus não. Para Deus, cada oração que você faz, Ele está atento a lhe ouvir e a me ouvir. Muitas vezes a gente vive com tristeza profunda, lamentando. Cada vez mais a nossa sociedade tem padecido de pessoas que possam se comunicar, conversar. Cada vez mais as pessoas têm se distanciado uma da outra. Mas Deus, Ele não vai mudar porque chegamos na era da tecnologia. Ele continua o mesmo Deus que ouve a oração e o clamor do seu povo. Para finalizarmos, a nossa perseverança evidenciará a nossa fidelidade ao Senhor. Quando Jesus voltar, e Ele há de voltar, você pode brincar, mas quando Ele voltar, não vai ter brincadeira. Aqueles que riram, brincaram, se deparará com a realidade que terão que ranger os seus dentes diante do juízo do Senhor. Salmo de número 24, versos 7 e 10 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Filho do Homem um dia há de voltar. Aonde eu e você estaremos? Do lado ou ao lado dele ou contra ele? Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e depositemos a nossa confiança ao nosso fiel Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe.